Vamos de equilíbrio químico, a reta final de físico-química na frente B, rumo ao Enem. Bom, aluno, as questões de equilíbrio químico são sempre muito tranquilas quando se tratam de equilíbrio químico teórico. Veja comigo nessa questão de 2020. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto, que muda de cor na presença de água, de acordo com a equação química. Como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa? O que significa esse cartão estar com a coloração rosa? Significa que ele já está na presença de água. Significa que ele já indicou que naquele material ou próximo daquele material temos uma alta umidade. Logo, ele não serve mais para nos ajudar a indicar presença de umidade, porque ele já foi utilizado e já demonstrou a umidade. Para que a gente, então, reutilize esse material, a gente precisa que ele esteja de volta na coloração azul. Por que isso? Veja comigo aqui na equação. Na coloração azul, significa que o sal de cobalto está sem água, está na ausência de água. Porque quando ele estiver próximo de uma alta umidade, o seu deslocamento é deslocado para a direita, fazendo com que ele então retome a coloração rosa. Então, para eu reutilizar, eu preciso deslocar o equilíbrio para a esquerda. E como que eu faço isso de acordo com a lei de Le Chatelier? Nós temos esse ΔH aí na equação, não é à toa, não é verdade? O que significa esse ΔH menor do que zero? Significa que a reação é Deixa eu escrever isso mais bonitinho aqui. Significa que a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, significa o quê? Significa que ela libera calor à medida que ela avança para a direita. Com isso, qual é o ΔH da reação inversa? Se no sentido direto ela é exo, no sentido contrário ela é endo. Endo para a esquerda, exo para a direita. E qual é, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o fator aumento ou diminuição da temperatura para eu favorecer a reação endo, já que a reação endo é a indicação para o lado azul, para o lado que eu quero que esteja novamente a coloração para eu reutilizar esses cartões. Então vem comigo aqui. Para deslocar o equilíbrio utilizando temperatura, eu posso aumentar ou diminuí-la. Quando eu aumento a temperatura, significa que eu deixo o sistema mais o quê? Mais quente. De acordo com o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio ele reage de forma contrária para minimizar o efeito que eu estou aplicando. Então, se eu aumento a temperatura, injeto calor, o equilíbrio reage ao contrário. Ele precisa de diminuir essa temperatura. E como que ele vai fazer para diminuir essa temperatura? Significa que ele vai pegar esse calor e vai simplesmente armazená-lo e não deixá-lo livre para modificar o aumento da temperatura. Peraí, como assim? Vem cá comigo. Se você injeta calor e esse calor fica ali na redondeza, tem a tendência é que a temperatura aumente. Mas se a reação pega esse calor e guarda esse calor para reutilizá-lo em um outro momento, significa que esse calor não esteve disponível para o aumento da temperatura. E qual é a reação química que guarda o calor, que absorve e deixa ele ali guardadinho como uma energia em potencial para usá-la depois? É a reação endotérmica. Não faz sentido? Para que eu, então, absorva esse calor, deixe ele acondicionado para utilizá-lo depois, equação endo. Agora, e quando eu quiser liberar esse calor para que essa temperatura aumente? Aí eu vou utilizar a equação ESO. Isso significa, então, que com o aumento da temperatura, eu desloco o equilíbrio para o sentido endo. Quando eu diminuo a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o sentido ESO. Vamos repetir isso de uma forma simples para isso fixar bem na nossa mente? Eu aumento a temperatura de um sistema e o sistema, para não deixar esse calor livre para aumentar a temperatura, ele pega esse calor e guarda como uma energia potencial, não deixando-a livre para aumentar a agitação das moléculas. Então a reação endo trabalha para guardar esse calor. E se eu diminuir a temperatura desse sistema? Vai ficar gelado. Aí o sistema vai pensar, opa, precisamos aumentar essa temperatura. Pegue o calor que a gente guardou e libera ele aqui para que a temperatura então aumente. Então a diminuição da temperatura favorece a reação ESO. E aí eu pergunto para você, para a gente deslocar o equilíbrio nessa equação do cobalto para o sentido azul, que é o sentido endo, você deve fazer o quê? Aumentar a temperatura do sistema. Fazer o que então com esses cartões? Aquecer esses cartões. Aquecendo esse cartão, o equilíbrio desloca no sentido endo, que é o lado do cartão
coloração azul. Vamos para as alternativas procurar qual delas vai, então, referir ao aumento de temperatura? Letra A, resfriar no congelador? Não, bem o contrário. Borrifar com spray de água não vai fazer diferença. Envolver com papel alumínio não vai fazer diferença. Opa! Aquecer com secador de cabelo. Quando você aquece com secador de cabelo, a temperatura aumenta, logo o equilíbrio vai deslocar para a coloração azul. Já encontramos a alternativa correta. E letra E, embrulharia em guardanapo de papel. Nenhuma dessas outras. Letra D de dado. Muito bacana, né? Princípio de Le Chatelier precisa de estar muito fresco na tua cabeça para resolver as questões de físico-química e equilíbrio químico de maneira muito rápida. Curtiu essa resolução? Salve, compartilhe com seus amigos e curta-nos nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Instagram. Até o Enem serão 100 resoluções para você aprender todo o conteúdo de química e detonar na prova de ciências da natureza. Vem com a gente, aqui vamos muito mais longe.